Hoje a cidade de Nova Friburgo completa 205 anos. Foi no dia 16 de maio de 1818 que Nova Friburgo foi fundada. A cidade de Nova Friburgo fica bem no centro do estado do Rio de Janeiro, região serrana do estado, uma cidade que sofreu muito em 2011 com a maior tragédia pluviométrica registrada no nosso país. Foram milhares de mortos, mas a cidade conseguiu se reerguer graças ao seu polo de moda íntima, ao seu polo de metal mecânica, de fechaduras e cadeados, graças ao seu turismo, mas principalmente à garra de cada cidadão friburguense. Foi na cidade de Friburgo que a minha mãe pernambucana, do interior, da cidade de Limoeiro, foi acolhida no Colégio Nossa Senhora das Dores. Foi em Nova Friburgo que eu cresci, que eu passei a minha infância e fiz amigos queridos. Então eu quero desejar muito sucesso para essa cidade, que é um oásis no estado do Rio de Janeiro. Vejam só, é uma cidade no Rio de Janeiro que não registra um roubo de automóvel há 150 dias. Essa é a cidade de Nova Friburgo, que foi colonizada pelos suíços, pelos alemães, e graças a Deus continua uma cidade com ordem, com disciplina, com ordenamento, com dedicação. Então eu quero parabenizar cada friburguense por fazer de Nova Friburgo uma grande cidade. Obrigado, presidente Gilberto. Tem uma pergunta para o Jodson, que é em relação a uma coisa que me chamou a atenção, que é justamente esse decreto assinado pelo atual presidente, que traz restrições para o acesso ao armamento, às munições. Isso é claro que prejudicou os atletas, e eu gostaria de saber como está sendo tratada essa questão. Claro que isso dificultou o treinamento dos atletas, mas como está sendo tratada essa questão? Então vamos lá, deputado Luiz Lima. Desde o dia 1º de janeiro, onde nós tivemos a notícia da publicação do decreto do governo sobre a paralisação de autorizações para aquisição de armas e munições em todo o Brasil, atingiu diretamente o nosso esporte. E o decreto não conseguiu segregar isso. Tiro de defesa, porte de arma com o tiro esportivo. Isso foi um dano imensurável, um dano irreparável, porque eles não conseguiram separar isso. Que bom que hoje nós temos uma comissão presidida pelo senhor deputado e subcomissão pelo deputado Ismael, que também é um praticante do tiro, né, um atirador, para nos representar, porque até hoje esse dano está ainda mais prejudicando o tiro, porque até agora não saiu uma nova regulamentação, não saiu um novo decreto, que era para ter sido já publicado, e nós estamos com alguns clubes e algumas entidades, como o caso de federações e a nossa também como federação, impossibilitada de fazer com que todos os atletas que já estão lutando por vagas para seletivas, campeonatos mundiais, Copas do Mundo e agora vem os Jogos Pan-Americanos, de treinar em alguns clubes. Alguns estão tendo que se deslocar 300 quilômetros, sair de um estado para ir para o outro estado, porque os clubes não estão conseguindo autorização. Por quê? Porque o Exército não pode emitir algumas dessas autorizações por conta do decreto. Ou seja, o decreto não foi suspenso, o decreto não teve nenhuma, vamos dizer assim, uma ação especial ou uma ação que poderia contemplar o esporte, vamos dizer assim, principalmente em alguns contextos de comprovação de calendário nacional e internacional por algumas entidades, e nós estamos tendo essa dificuldade. Hoje pela manhã nós fomos, inclusive, ao DFPC, pedir esse apoio, voltamos a pedir esse apoio de novo ao Ministério do Esporte e também, principalmente, ao Ministério da Justiça, que poderia em algum momento fazer uma autorização, ou emitir alguma autorização especial para que o Exército atendesse pelo menos a essas entidades que estão com o calendário comprovadamente obedecendo tudo que está na internacional, para que a gente possa atender nossos atletas. Então é um apelo que nós fazemos para que saia logo isso e que se resolva. Só que o problema é que, caso saia agora o decreto, ainda virá uma regulamentação. E depois dessa regulamentação, que poderá levar 60, 90, 120 dias, para depois levar para o Conjur, depois voltar de novo, volta para o Exército, para depois ser publicada, para depois começar a valer. Os Jogos Pan-Americanos é em outubro. Temos Copa do Mundo, Campeonato Mundial em agosto, setembro. Então, se a gente esperar com isso, nós teremos um prejuízo muito grande para o nosso esporte. Então, estamos tendo assim um problema muito sério com essa publicação do decreto, que não conseguiu segregar esses dois lados aí, do tiro de defesa e o tiro esportivo. É perceptível que o arcabouço fiscal é um cheque em branco para o atual governo.
gastar da forma como bem entende, e o nosso medo, o nosso maior receio é que políticas públicas ineficientes sejam financiadas pelo governo sem nenhuma responsabilidade, com o intuito de se perpetuar no governo. Então é um cheque em branco para o atual governo gastar do jeito que ele quer, mas com a desculpa de estar fazendo tudo isso em benefício da população. Mas a longo prazo, o teto fiscal tinha um plano aí de 20 anos, até 2036, teve início em 2017, e foi um avanço, assim como a independência do Banco Central, foi um avanço, foi uma emenda constitucional em 2017, um avanço para a administração pública do nosso país, que infelizmente um dos primeiros atos do PT é realmente quebrar essa regra fiscal, que é quebrar a regra de teto de gastos. Por isso que eu voto contra. Eu não posso ser a falar, melhorou o arcabouço. Não, você não pode melhorar nunca algo que vem piorar uma regra que se demonstrava extremamente eficiente para o controle de gastos para o nosso país. Um abraço. Convergimos com o entendimento do ilustro autor deputado Luiz Lima e somos favoráveis à aprovação da PL 94/2020. Parecer do relator. Para discutir, nosso presidente Luiz Lima. Obrigado, presidente Nelly. Maurício, muito obrigado por ter sido relator desse projeto 94/2020, que visa facilitar a relação e a sobrevivência do atleta no nosso país. Eu gostaria de frisar aqui que o projeto estabelece que o limite remuneratório do direito de imagem dos atletas, que é de 40% do salário total do profissional, será aplicado apenas aos clubes e jogadores de futebol, não alcançando as demais modalidades esportivas, como atletismo, vôlei e natação. Então, o projeto visa melhorar a relação e aumentar as possibilidades de que esses atletas sejam remunerados e que a sua preparação no esporte ela tenha uma melhor qualidade durante os anos, fazendo com que esse atleta permaneça no esporte e permaneça movimentando todo o ciclo de participação. Maurício, mais alguma colocação? Não, quero só parabenizar o deputado pelo excelente projeto. Nós convivemos muito, né, no mercado de trabalho, como todos os esportes. Eu fui do vôlei, deputado Luiz Lima da natação, e a discrepância salarial entre um jogador de futebol para qualquer outro atleta é uma coisa absurda. Esse projeto de lei ele vem justamente para fomentar a prática nos outros esportes, desonerando um pouco que seja os atletas e fazendo com que eles possam seguir mais longe representando os estados e nosso país nas Olimpíadas. Parabéns, deputado. Eu falei com uma fonte que está voltando com o Lula, de Hiroshima, né? Olha só o que aconteceu, né? Primeiro ponto, né? O Zelensky solicita a agenda com o Lula. Ou seja, não era assim, pode ser às 9? Não, era, olha, então assim, essa tarde nós estamos aqui de boa, o Lula iria redesenhar ou desmarcar com gente que ele já tinha marcado, a depender da hora que o Zelensky decidisse aparecer. Pois muito bem, o Zelensky vai lá nesse museu e aí a comitiva do Lula imaginava, bom, ele vai sair de lá e passa aqui. E aí, bom, o time do Lula começou a ligar para o time do Zelensky. O presidente brasileiro ficou esperando. E aí eles simplesmente não atenderam o telefone. É o oficial. Eles não atenderam o telefone. Américo, a impressão que me deixa aqui é que o Zelensky mostrou uma outra face para o mundo, que é basicamente o seguinte, né? Não se chegou, me disse a fonte, nem ao ponto de ele dizer que, olha, faltou segurança. Ele simplesmente parou de atender o telefone. Porque além de não aparecer, ele faz uma troça. Né, perguntam se ele ficou frustrado, a imprensa aparentemente não tinha entendido o que tinha acontecido até então, se ele ficou frustrado de não ter tido encontro com o Lula, e aí ele disse, quem ficou frustrado foi ele. Ninguém entendeu, mas é por isso, ele deu um bolo mesmo.
Pessoal, dia 21 de maio de 2023, Aeroporto Internacional do Galeão, Setor 1, inaugurado em 1977, fechado, lacrado, morto. Esse setor do aeroporto morreu. Logo, o aeroporto que mais teve voos internacionais do Brasil. Daqui partiam voos para Hong Kong, para Seul, para Tóquio, para Frankfurt, para Amsterdã, para Londres, para Los Angeles, para Miami, para Washington. O aeroporto do Galeão hoje opera com 16% da sua capacidade. Aeroportos como de Campinas, Guarulhos, Belo Horizonte possuem mais conexões, mais voos. Esse é um retrato da cidade do Rio de Janeiro, governada há 28 anos pelo mesmo grupo político. As pessoas estão com medo de vir para o Rio de Janeiro. A opção do Santos Dumont é uma opção mais segura. Aqui no Galeão não temos mais voos para Florianópolis, Curitiba ou Porto Alegre. Eu, quando era criança, eu tive aqui em 1981, eu morava em Campo Grande, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu pude ver o Concorde pousando aqui no Galeão. O Galeão é o resultado de um aeroporto que, infelizmente, apesar de sua reforma durante a Eco 92, ele reflete o abandono da cidade, a criminalidade, o tráfico presente, condições subhumanas que vive a sua população com um problema habitacional seríssimo. Você que não é do Rio de Janeiro e você não conhece, para a gente chegar hoje aqui no Galeão, a gente passa por um dos locais mais perigosos, se não o local mais perigoso do nosso país. A linha vermelha, a linha amarela, o complexo da Maré, o complexo do Alemão, áreas de confronto, de guerra civil, locais onde possuem os maiores armamentos e mais perigosos armamentos do nosso país. Enquanto o Brasil, enquanto o Estado do Rio de Janeiro e o município não estiverem integrados no combate ao crime organizado e principalmente em solucionar os seríssimos problemas de habitação, esse aeroporto aqui, ó, muitos de vocês já estiveram aqui no Galeão, aqui, ó, nada, tudo fechado. A maior pista, 4 quilômetros de extensão, um aeroporto gigante com 16% da sua operação. Eu vou frisar aqui, o problema não é administrativo, não é problema da Infraero, é que realmente o governante tem que perguntar à sociedade ou ao turista, qual turista vai se sentir seguro chegando aqui no Rio de Janeiro e não tendo um transporte público, um trem, um ônibus, que ele possa desembargar com as suas malas e chegar no centro da cidade, ou na zona oeste da cidade, ou em qualquer local com segurança. O Rio de Janeiro vive o pior momento da sua história. E eu vou frisar, o mesmo grupo político comandando o município há 28 anos. A nossa população aumentou, a capacidade de serviços, a visibilidade com a Olimpíada e Copa do Mundo. A cidade mais famosa do Brasil no exterior, hoje é um fracasso em relação a toda a sua potencialização, a toda a sua condição de oferecer ao turista uma oportunidade dele trazer a sua família. Hoje o turista não se sente seguro no Rio de Janeiro e o reflexo está aqui. Terminal 1 do Rio de Janeiro, totalmente abandonado e vazio e morto. Que a gente possa ter dirigentes, governantes responsáveis, menos oba-oba, menos alegrias e sorrisos falsos. Vamos destinar os nossos recursos realmente para a gente cuidar primeiro da nossa cidade, cuidar do que a gente tem, para depois a gente poder receber o turista. O turista, infelizmente, hoje não quer vir mais para o Rio de Janeiro. Forte abraço. Foi muito longo?